Bom dia aos nossos queridos seguidores da Última Ratio. Hoje, dando continuidade ao nosso ciclo de debate, palestras, lives, Ciência Policial em Debate. Eu vou dando as boas-vindas aqui à professora Ana, que já entrou, sempre nos acompanhando e nos prestigiando. Aguardando aqui o nosso ilustre palestrante do dia, ingressar para que a gente possa iniciar o nosso debate, um debate profícuo, mais uma palestra, em um formato de live, naquilo que hoje se convencionou chamar de novo normal. E a gente vai tentando, na medida do possível, continuar o debate. Estou aqui no processo de recuperação de corona, até já aproveito para falar com meus colegas que andaram perguntando. Eu já estou numa fase final de recuperação, né? E pronto para dar seguimento aí às nossas atividades acadêmicas. E muito feliz, né, com as confirmações que nós já tivemos no nosso ciclo de palestra, mais de 30 colegas já confirmaram a sua presença, inclusive colegas de outras nacionalidades. Dr. Valdec já entrou aqui, já vou dar um aceno aqui para ele, para que ele possa solicitar a participação aqui, iniciar a nossa conversa, o nosso bate-papo acadêmico. Um bate-papo sem muita formalidade, para que de fato a informação chegue da melhor forma possível, de forma simples, e que todos possam compreender aquilo que a gente vai conversar nessa manhã. Vários colegas entrando, Belo Dudu, Júlia, sejam todos muito bem-vindos. Minha esposa Kilza. Olha o doutor Valdec, seja muito bem-vindo. Bom dia, doutor. Bom dia, muito obrigado. Eu que agradeço o convite para a participação. É uma satisfação imensa estar aqui nessa manhã, né? Final de manhã já, né? Conversando com o Dr. Valdec sobre um assunto de vital importância no campo do debate das ciências policiais. Afinal, esse é o nosso objetivo, debater ciência e polícia. E o Dr. Valdec tem uma experiência, além da sua experiência como delegado de Polícia Civil, eu acho que o ingresso do senhor foi em 2003, né? 2006. 2006, então, ingresso na Polícia Civil do Distrito Federal, tem uma carreira acadêmica, teve a oportunidade de frequentar um programa de mestrado em Ciências Policiais, que é referência, inclusive na Europa, no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, que eu tive a honra de conhecer, inclusive faz parte da Academia Europeia de Polícia, e é uma instituição de ensino reconhecida em toda a Europa, inclusive já com um projeto para um doutorado, né, reconhecido pelo MEC em Ciências Policiais. Teve a honra de ser orientado pelo nosso grande mestre, Dr. Guedes Valente, né, um grande amigo que também fez parte da minha banca de doutorado. E a gente sabe do nível de excelência daquela instituição, que inclusive serviu de inspiração para a criação do nosso Instituto Superior aqui no Distrito Federal. Então, é importante eu trazer para os nobres colegas esse ponto de referência a partir do ponto de situação em que o senhor apresenta os vossos estudos, né? Um estudo magiado pela teoria, né? Uma teoria pela ciência e também pela prática em virtude das vossas atividades no seio da Polícia Civil do Distrito Federal, mas também sei que foi servidor da Justiça Federal, foi nobre integrante do nosso Exército Brasileiro por, acho que 8 anos, né? Então, assim, tem uma larga experiência e que, de certa forma, tem muito a ver com o perfil dos nossos seguidores, a maioria policiais, né? Nós temos, nossos seguidores, a maioria são policiais, e, de certa forma, eu creio que o vosso conhecimento vai melhorar a qualidade do debate. Faça essa pequena apresentação e agora deixo a palavra com o senhor para que o senhor possa complementá-la e iniciar a nossa conversa, o nosso bate-papo. Mais uma vez, Luciano, agradeço bastante.
A sua introdução, na verdade, foi bem pontual, bem precisa, porque a nossa busca pelo conhecimento científico nasceu realmente de irmos para campo e percebermos que, às vezes, estávamos um tanto... faltava conhecimento global sobre a realidade do crime. Tá? E a gente, é claro, quando a gente vai falar sobre controle do crime, a gente precisa de uma introdução, porque é um mundo imenso quando a gente vai falar sobre o controle do crime, né? As colegas falam, né, do combate, do crime, são várias terminologias. Realmente temos um emaranhado de terminologias não muito precisas. E o crime em si, a gente precisaria falar de vários temas, né? A gente vai focar, é claro, né, em estratégia de controle do crime, precisamente no Intelligence and Policing. Por que a terminologia em inglês? Justamente para evitar mais confusões conceituais, e aí a gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente. Mas o que nós notamos, né? O que eu vejo como grande relevância, né, do nascimento da ciência policial no Brasil é chamar a atenção para esse tema. Assim como eu gosto muito de falar do Sutherland e o desenvolvimento da teoria do crime de colarinho branco dele. A grande relevância foi chamar a atenção para as grandes cifras ocultas, para a seletividade criminal, para uma imensa gama de crimes que não existiam. Tá? E o que eu fui quando a gente foi, né, tivemos a oportunidade de participar desse programa de mestrado, na verdade, europeia, né, uma formação europeia que nós tivemos, é que o meu grande susto, eu já tinha muitos anos de experiência, já tinha bons anos de delegado de polícia, e quando eu comecei aqueles sustos, eu falei assim, meu Deus, eu não sei nada sobre crime. E é uma grande falha, até na verdade, das ciências criminológicas, da criminologia no Brasil, até porque tem questões ideológicas muito misturadas nisso. O que ocorre? No Brasil, as ciências criminológicas ficaram muito vinculadas ao direito. E o pessoal do direito, eu sou graduado em direito, né? O pessoal do direito não está acostumado à pesquisa. O pessoal do direito não pesquisa. O direito, na verdade, pessoal, e aí, né, isso tem que ficar bem claro, o direito tem pouca serventia para o controle do crime. O direito simplesmente uma garantia. Mas você pode ser ministro do STF, ministro do STJ, você pode ser o maior doutrinador de direito do mundo e não saber nada sobre crime. Não sabe. Porque o controle do crime, o crime é um mundo à parte. Nós precisamos de uma transdisciplinariedade, de uma multidisciplinaridade imensa. Né? O ser humano em si é uma realidade biopsicossocial. Então você tem que olhar para o bio, para o corpo, você tem que olhar para a psique e você tem que olhar para toda a sociedade para entender o crime. Então nós fomos para esse programa de mestrado, eu vou até publicar, na verdade, a gente está publicando, já está do Prela, né, nós vamos publicar um livro que é resultado das nossas pesquisas ao longo desses anos. E por que nós vamos publicar? Porque a gente acha que, nossa, nós temos muito conhecimento. Não, é porque o que acontece? Eu escolhi um tema, aí foi começar a buscar conhecimento nacional em português sobre né, que eu fui pesquisar controle do crime organizado, focando na prevenção. E eu fui ver que não existe doutrina, praticamente, é claro, você acha uma dissertação, você acha uma tese de doutorado, mas quase não há publicação, porque quem escreve muitas vezes é o pessoal bacharel em direito, que não vai para campo pesquisar, que não tem método. Né? A gente precisa muito da pesquisa social, e às vezes o pessoal critica muito, mas quem pesquisa crime no Brasil? Os sociólogos. Então a gente tem que acompanhar os sociólogos, que você pode ter 30 anos de campo, né, trabalhando na polícia, trabalhando no sistema de justiça criminal, e saber nada sobre a realidade do crime. E eu assustei, foi um susto positivo, né, de tanto conhecimento que tem produzido lá fora sobre crime, e nós aqui no Brasil não, porque a criminologia ficou muito junto às academias de direito, pouca atenção para o estudo do crime, pouco pesquisa de campo, e nós temos que começar a trazer. Então, a ciência policial, né, que agora com o reconhecimento pelo MEC, a grande sacada dela é chamar a atenção para a necessidade de pesquisar o controle do crime. E aí nós nem vamos falar né, que na verdade isso é uma coisa bem mais ampla. Né? Quando nós estamos introduzindo aqui, quando falamos de controle do crime, a gente tem que, na verdade, falar de controle social, que tudo isso podemos falar que nasce lá com a teoria do contrato social, né, de Hobbes, Rousseau, né, John Locke, eles realmente teorizaram bem isso. O que é isso? Poxa, nós, para buscar paz social, para sair do estado de natureza e passar para o estado social, nós precisamos de controle, nós fazemos um pacto social. Isso é uma teoria, tudo bem, mas é a mais aceita.
nós entregamos parte da nossa liberdade ao Estado, aos órgãos do Estado, né? E nós temos paz. Então, poxa, você não precisa estar na rua lutando com o seu próprio braço para poder se fazer, para que seus direitos fundamentais sejam respeitados. A estrutura do Estado fará isso para você. Mas, ao mesmo tempo, você cede parte da sua liberdade. Você não pode passar por cima da faixa quando estiver atravessando, assim como você não pode matar alguém, né? Sem ter uma razão legítima para isso. Então, quando nós estamos pensando nisso, a gente tem que pensar no nascimento do Estado e no nascimento desse controle social, né, que está bem teorizado aí na ciência política. Então, você vai falar de controle do crime, você tem que ir para a ciência política. Você vai falar sobre controle do crime, você tem que ir para a sociologia. Poxa, você tem que ir para a psicologia para entender a mente do ser humano. Você tem que ir para a medicina para entender, porque hoje, até nessa introdução, o Lombroso é tão criticado, e tem que ser mesmo pela forma que ele abordou o crime, mas hoje é bem claro que a nossa mente, o nosso cérebro pode sim afetar o comportamento criminal. A nossa constituição genética pode sim. A questão é que não é predeterminante. É a conexão dessas questões biológicas que esses scanners modernos mostram que nossos cérebros são diferentes com a sua interação social, com a sua formação. Né? Então, quando a gente vai falar de controle do crime, não tem como não falar de meio ambiente, não tem como não falar no controle do crime de economia. Então, e não tem como a gente falar de geopolítica, porque o que tem a ver, pensem aí, né? O que tem a ver a diminuição da produção de grãos de trigo lá nos Estados Unidos com o aumento da criminalidade no Oriente Médio? A princípio, nada. Mas, poxa, se baixa muito a produção de trigo nos Estados Unidos, um dos maiores produtores de grãos do mundo, os Estados Unidos, vai se diminuir a quantidade de grãos chegando no Oriente Médio, que depende muito desses grãos. Vai se aumentar a inflação no Oriente Médio, vai se aumentar o desemprego no Oriente Médio e pode ser que a taxa de criminalidade ocorra como já foi medido. Veja só, né? O que nós aqui no Brasil temos a ver com a criminalidade organizada chinesa? Bem, sai um carregamento da China, atravessa o Pacífico, chega na costa do Chile, atravessa Chile, Argentina, Paraguai, chega aqui numa feira do Distrito Federal, produtos ilícitos. E no meio desse caminho, você precisa de muitas redes criminosas, você precisa de muito network criminal nisso aí. Então, todos esses... na verdade, então nós temos que trazer junto todas essas informações de economia, de sociologia, de medicina. E o que acontece? Para estudar, nós precisamos de estudar o crime, não é a lei. Poxa, desde sempre matar alguém é crime. E não é por isso que todo dia tem alguém matando alguém. Então não vai ser o direito que vai diminuir a quantidade de homicídios. Vai ser estratégias eficazes de controle da criminalidade. Então, dentro desse controle social, né, já que nós estamos no Estado de Direito, que nós cedemos parte da nossa liberdade para termos paz, o Estado tem o seu controle social. E o controle social aí vem, né? É só o sistema de justiça criminal, subsistema penitenciário, subsistema policial, subsistema judicial. Não. As melhores instâncias de controle social do crime estão fora do sistema de justiça criminal. Estão onde? Nas instâncias como família, instância como escola, instâncias como religião, o seu ambiente empresarial. E aí vamos falar do crime de colarinho branco e da corrupção. Poxa, o ambiente dentro das empresas, dentro da administração pública, como está para o controle dessa, né? E não é a instância formal. Como está a gestão de risco? Como está a governança nas empresas? Então, a gente tem que estudar governança, gestão de risco, controles internos, programas de integridade, tudo isso. Então, é um mundo, pessoal, né? É um grande universo, e assim, é tudo muito novo. E aí nós vimos, então, por que eu não... até uma questão importante que a gente tem que falar aqui antes de irmos direto. Ô, Luciano, na hora que você quiser me interromper, que eu falo pra caramba, tá? Eita, então, a vossa introdução. Então, assim... então, quando a gente fala então, a gente está aqui para falar de... Né, por que a gente vai falar só logo de policiamento? Nós vamos... Porque não é tanto é que existe uma... Vamos falar assim, uma tradução do policing para o português um pouco frágil. Porque o que é policing? E aí que gera, quando a gente fala de inteligência, led policing, tem policing e tem inteligência. Né? E assim, muito preconceito com inteligência, mau entendimento do policing, então por isso que a gente deixou até em inglês.
Tá lá para depois, né? Depois a gente vai alongar isso. Então, policing é controle do crime, é controle social. Então, quando a gente vai falar de intelligence-led policing ou de community policing, que é às vezes traduzido como policiamento comunitário, eu acredito que é uma tradução um pouco equivocada, ou quando a gente falar de controle do crime baseado em problemas, que como geralmente é traduzido como policiamento baseado em problemas, ou o CompStat, que é super famoso por causa de Nova York, eles são estratégias de policing, de controle do crime, que vão muito além de polícia. Eu estou policial, né? Mas a gente tem que saber que controle do crime eficaz, eficiente, ele não vai estar conosco. Assim, é muita infantilidade estatal, infantilidade individual, achar que nós vamos melhorar muito da forma que a gente deseja, ainda mais num país como o nosso, com muito crime de colarinho branco, muita corrupção e muito crime violento. Não vai ser só com polícia, também com polícia. E hoje, qual que é o problema do nosso Estado? Muita concentração e todo mundo cobrando de quem? De polícias. Peraí, pessoal. Então, Luciano, há uma analogia que muitos colegas aí gostam de repetir, né? Porque é do Stevens, que ele foi chefe de polícia do Reino Unido. Ele sempre faz a analogia seguinte: olha, ser policial é mais ou menos o seguinte: imagine você chega no banco no barranco do rio ali e começa a ver um monte de gente, uma correnteza forte, um monte de gente descendo a correnteza, se afogando, e aquelas pessoas lutando para não se afogar. E aí aí você pula no rio, salva um. Aí você chama bombeiro, chama polícia, chama o quê? Bombeiro, polícia, né? Todo mundo tentando salvar. E aí, no meio dessa tentativa de salvamento, mais pessoas descendo o rio naquela correnteza. E aí chega mais bombeiro, chega mais polícia. Um bombeiro morre, um policial morre, e aí vai. Mas a gente vai salvando, naquela confusão. E a gente não consegue entender o que está acontecendo. Então, e a correnteza trazendo mais gente. Você salva 10, chegam 20 se afogando. Você salva 20, chegam os 40 se afogando. E isso é muito semelhante com a forma que nós trabalhamos hoje. Porque ninguém sobe o rio para entender o que aconteceu lá em cima do rio, que esse pessoal está descendo essa correnteza e morrendo aqui afogado. E policiais morrendo afogados, e bombeiros morrendo afogados. E algumas pessoas da sociedade que vão tentar ajudar esses afogamentos, afogam junto, nessa correnteza tão forte. Por que tem tanta gente morrendo? Poxa, ninguém subiu o rio para ver o que está acontecendo lá em cima, que essas pessoas estão chegando. Ninguém está olhando para a causa, põe causa entre aspas aí, do pessoal, dos acadêmicos, a causa da criminalidade. E é isso que a gente vem... Me permita aproveitar esse ponto, que eu acho que é oportuno para um comentário que vai contribuir com esse debate. É importante a gente ter em consideração essa questão. Justamente isso. Quem vai parar para tentar perceber porque tem pessoas morrendo, né? Quem? E aí é interessante porque todos nós sabemos hoje que, infelizmente, os nossos efetivos são parcos, né? A gente tem uma carga de trabalho minoritária em relação à necessidade e obviamente, nós temos excelentes talentos, né? O DF é uma referência e no Brasil inteiro a gente tem tem várias ilhas, né? Vamos dizer assim, ilhas de excelência. E acontece que esses profissionais, obviamente, munidos de uma formação acadêmica, ou às vezes interessados, extremamente preocupados, buscam, como o senhor mesmo falou, tentam se aprofundar nos seus estudos para tentar ofertar um melhor serviço à sociedade. E aí surgem inúmeras situações nesse contexto. Primeiro, o apoio institucional, que às vezes se tem e não tem. Eu, graças a Deus, eu tive muito apoio da minha instituição para fazer o meu mestrado, o meu doutorado, né? Isso eu não posso jamais falar. Outros colegas tiveram, mas houveram alguns que não tiveram apoio institucional como mereciam, né? E a gente sabe que é caro, né? Você atravessar o Atlântico, fazer um curso, eu creio que do próprio bolso, né? Todo esse projeto, e é muito caro. Então, é um investimento que o senhor fez do próprio bolso, que hoje está revertendo para a vossa instituição e para a sociedade de um modo geral. E há críticas, né, de alguns colegas, porque não consegue, às vezes, entender, né? Às vezes, o cara está lá em Portugal comendo bacalhau, tomando vinho, e eu aqui trabalhando,
ou então, né, fazendo um regime diferenciado de trabalho para justamente estudar. E a maioria dos nossos colegas policiais são acadêmicos, geralmente eles escolhem temáticas voltadas à atividade policial. E hoje, boa parte desse conhecimento que está sendo utilizado e levado em prol da sociedade são desses heróis, né? Me permita dizer. E é interessante, aproveitando essa vossa introdução, quando trouxe a vossa experiência em Portugal, e de fato eu estive lá no Instituto Superior, quando dos meus estudos, que obviamente envolvia a oferta no meu doutorado de um programa de prevenção social da violência e da criminalidade por intermédio da mediação, em que eu tive que, obviamente, estudar criminologia, sociologia, a vitimologia, para tentar entender, como o senhor mesmo falou, né? A gente chega a uma noção que a gente não conhece de fato o que é o crime. E aí, quando a gente vai conhecer as inúmeras teorias explicativas do crime, né, as escolas, desde a escola clássica, né, da criminologia, e a gente percebe que há muito, né, a se ganhar quando a gente se defronta com esses estudos. Obviamente, não levando em consideração como elemento que explica toda a gênese criminal, né, do crime, mas pegando o que há de melhor em cada um e adaptando a nossa realidade local, né? Então, eu só queria fazer esse parêntese de algo que eu achei genial no vosso discurso introdutório. Luciano, eu fiquei até feliz de te ouvir, porque ser chamado de heróis esses acadêmicos, realmente. E interessante, né? Que é muito barato, porque a produção de conhecimento que você tem, principalmente polícia e controle do crime, são objetos de interesses muito recentes no mundo todo, né? No Brasil, mais ainda. Então, são alguns colegas realmente como heróis que estão desbravando esse campo, academicamente falando, com foco sempre no controle do crime. Por mais que os colegas muito focam no controle do crime. Que o colega podia estar escolhendo outros ramos até, vamos falar assim, individualmente melhor, com mais retorno. Assim, mas a gente quer melhorar. A gente, até porque está no nosso sangue, a gente quer realmente melhorar o controle do crime. Então, fico feliz com a sua introdução. Mas o que a gente vê? Uma coisa certa. Uma melhor governança do sistema de justiça criminal. E aí que vem, né? Como é que a gente não fala de um monte de coisa quando a gente fala de controle do crime? Então, o policial que está lá na ponta, na rua, até o presidente da República, eles têm muita responsabilidade sobre o controle do crime. Só que quem está no fronte, às vezes, está sendo guiado muito mal pelas várias instâncias superiores. E muitas vezes, por ignorância, que eu falo assim, ignorância no bom sentido, por falta desse conhecimento que muitos foram a campo buscar. Então, há muito conhecimento já produzido, já consolidado, há muitas estratégias que já foram usadas em vários países. A gente vai falar do Intelligence Police, ele nasceu na década de 90. E depois dos ataques terroristas de 2001, ele foi difundido no mundo desenvolvido e várias instâncias internacionais falam, pessoal, a melhor estratégia de controle do crime hoje, que a gente entende operacionalmente falando e estrategicamente falando, é a inteligência da polícia. E a gente nem debate no Brasil muito sobre isso. Tem sim, né, iniciativas, como você falou dos heróis, mas sistematicamente não. Então, está aí uma razão, né, de realmente nós acharmos que é muito importante esse reconhecimento do MEC para chamar atenção para essa temática. Tá? Então, assim, é muito evidente. Há como, eu diria assim, sem nem haver mais gasto de dinheiro, de melhorar sim o controle do crime. Precisa de mais investimentos, sim, mas precisa muito de uma melhor governança, de realmente trabalhar de forma mais inteligente. E tudo isso que nós falamos, as evidências científicas que vêm da criminologia e diversos outros ramos científicos, elas já estão muito consolidadas, mas todas essas evidências científicas são para quê? Para nós construirmos o quê? Uma política criminal baseada em evidência. Porque senão a gente vai ficar eternamente com aquele sentimento lá do Rio, que você tentava salvar pessoas e nunca consegue, sempre aumenta mais o número de afogados, que é o nosso enxugar o gelo. Então a gente não pode continuar com essa eterna sensação de enxugar o gelo. Existem várias estratégias para isso, né? E é o nosso foco aqui hoje. E
que eu gosto muito sempre, né, de que eu vou falar de qualquer temática, de falar da pesquisa do Sutherland, porque ela é muito emblemática para o que nós precisamos hoje. O Sutherland, né, para quem não conhece, ele que desenvolveu a teoria do crime de colarinho branco, e a primeira publicação dele, se não me engano, é de 1939. Lembrando que as estratégias de controle do crime, o sistema de justiça criminal passou a se profissionalizar lá pelo começo do século XX. Lá em 1920 é um marco muito grande do começo da profissionalização. Então, tudo isso, pessoal, é muito recente. Por exemplo, as ciências da saúde. As ciências da saúde, desde que o homem é homem, a gente está pesquisando. Porque por mais que fosse uma pesquisa, e sempre empírica, né? O homem da caverna pegava uma folhinha de uma planta, passava no machucado para ver se melhorava. Então, são milênios e milênios de estudos das ciências de saúde. Mas o controle do crime né, e as instituições do sistema de justiça criminal, o funcionamento, a governança do sistema de justiça criminal, ele é algo muito recente. Então, a gente também não precisa ficar tão angustiado, porque é algo recente. Só que, com tanta mudança no contexto internacional, no contexto individual, com tanta mudança acelerada no mundo, é urgente, pessoal. É para agora nós melhorarmos as nossas estratégias de controle do crime. Investimos muito em ciência para termos políticas criminais baseadas em evidências, sustentáveis a longo tempo, não aquela coisa, esse governo faz isso, o próximo faz aquilo, o outro faz aquilo. Ou seja, por isso que isso é até a terminologia técnica, né, que são políticas públicas sustentáveis. Né? A ONU defende isso, pessoal. A União Europeia defende isso. A Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, ela defende isso. A OCDE defende. Então, não somos nós inventando, né, Luciano? Nós só estamos trazendo algo já consolidado. Tá, Luciano? Porque às vezes a escola poxa, você tirou isso da sua cabeça? Não, ciência não é tirada da nossa cabeça. O que a gente está falando é que, na verdade, para nós brasileiros, é um pouco mais fácil, porque um monte de gente já quebrou a cabeça antes da gente. Temos que adaptar para a nossa realidade econômica, cultural, mas já não precisa inventar roda. Tá? Não, então, interessante, doutor Waldeck, que a gente percebe quando a gente se defronta à literatura, né? A gente tem um conjunto de obras fantásticos que foi traduzido com apoio do Banco Ford, né, que é aquela coleção Polícia e Sociedade, né, da editora da USP. E é interessante que a gente lê, a gente fica, né, quando tem contato com aquela obra e lê aqueles artigos e livros, a gente percebe o quanto é interessante e lógico tudo aquilo que está ali. Assim, é perverso perceber que a maioria daquela doutrina foi produzida na década de 90 do século passado e que essas sociedades um pouco mais evoluídas a esse respeito já debateram essas questões que hoje no Brasil, efetivamente, a gente ouve-se falar há muitos anos, mas que na prática, de fato, quando a gente analisa a essência do que é, por exemplo, o policiamento comunitário, o policiamento orientado para soluções de problemas, né, ou pelas informações ou pela inteligência, a gente percebe que, de fato, nunca foi implantado de forma efetiva no Brasil. E a gente fica muito triste com isso. E aí, quando a gente vai para a questão da análise criminal, né, uma série de programas hoje, inclusive gratuitos, né, a gente percebe alguns policiais são heróis. A gente tem, assim como na Polícia Militar, eu creio na Polícia Civil, a gente, por exemplo, o nosso Gênesis foi criado e gestado por policiais militares. A gente sabe que tem uma série de tecnologias hoje à disposição da sociedade, que inclusive a própria sociedade civil não organizada hoje já tabula dados de criminalidade em que o cidadão vai lá e consegue inserir onde houve um furto, um roubo. Então, essas tecnologias estão disponíveis, né, para nós. E a gente, às vezes, acha que você precisa de somas vultuosas, né, de recursos para implantar. E, na verdade, não é. Basta mesmo estudar, né, correr atrás. Hoje, a gente tem aí a internet que nos oferta um conhecimento amplo nessa área. E, assim, o que falta mesmo hoje, e aí é interessante, né, a ciência policial como esse grande amálgama, né, uma ciência transdisciplinar e não pode ser hermética e fechada como direito, de fato, chamando toda a sociedade acadêmica, todas as ciências
sobre o alvedrio, né, dessa nova ciência, que é a ciência policial, para que a gente possa construir um conhecimento hábil a transformar a realidade, né? De fato, ontem de ontem mesmo, a gente estava aqui em uma live comentando a respeito, eu tive a oportunidade de comentar a respeito dessa questão de que, apesar das polícias estarem muito moldadas nos seus currículos a questão do direito, e obviamente é necessário, mas a gente percebe que outras ciências, e aí eu fico imaginando, e é lógico que os currículos têm evoluído, né, ofertando disciplinas como ciências policiais, fundamentos de segurança pública, direito da segurança pública, que de fato são conhecimentos que interessam ao policial. É inimaginável você entregar para a sociedade um soldado ou um agente, um policial, que não tenha um mínimo de conhecimento do que é o crime. Né? Não é a descrição do crime lá do Código Penal, né? É a descrição dele entender, né, que coisas mínimas, né, como a teoria do sabonete, né, que a gente sabe, não adianta eu saber que eu vou saturar uma determinada área, né, e que, obviamente, não vai acontecer crime ali, mas na cidade satélite ao lado vai acontecer, porque o crime vai migrar. Né? É a transferência da criminalidade, que é uma realidade que você tem que estudar junto. Exatamente, e também não adianta não comemorar porque não teve nenhuma arma apreendida, muito pelo contrário, tem que comemorar porque não houve crime, não houve prática. Mas são essas questões assim que a gente é o imaginário coletivo, a cultura, né, a tradição, ela nos impõe, a gente passou por escolas, a gente sabe que infelizmente a gente não vai ter todo o conhecimento que a gente precisa nas nossas academias, mas a gente tem que se esforçar para tentar entregar mais conhecimento daquilo que de fato interessa ao nosso policial, né? Pois é. Então, o que nós temos que alertar? Há uma lacuna imensa entre o conhecimento científico que já foi testado, já se viu, não, isso funciona, e a prática. Né? Existe muito conhecimento, já foi testado, já foi posto em evidência, mas com a prática, né, na ponta da linha de todo o sistema de justiça criminal, porque na verdade esse conhecimento a gente tem que não, na verdade o sistema de justiça criminal, Luciano, na verdade não funciona como sistema. Então o sistema, vamos lá, o subsistema penitenciário fica ali isolado, o subsistema policial fica ali isolado, o subsistema judicial fica ali isolado, e ninguém tem conhecimento sobre o que é o crime, sobre o que realmente é isso. E o que é muito importante para nós estudarmos aprofundado? E aí que as teorias criminológicas, que não é nosso campo aqui de debate, mas as teorias criminológicas, o que é importante para nós individualmente, quem lida com essa realidade, e para todo cidadão? Para retirar certos preconceitos de nós, né? Que na verdade a gente é cheio de estereótipo. Então o conhecimento científico tira esses estereótipos e facilita o controle do crime. E quando eu estava falando do Sutherland, todas as vezes eu procuro citar a pesquisa do Sutherland, por quê? Foi uma pesquisa desenvolvida durante vários anos, olha só, na década de 30 do século passado. E é novo aqui no Brasil ainda, na década de 30 do século passado. Era uma equipe, não foi só o Sutherland, uma equipe imensa de pesquisadores que foram financiados por instituições para poder desenvolver, afinal o pessoal precisa sobreviver. Né? Foram financiados, eles pesquisaram 70 maiores empresas dos Estados Unidos na década de 40. Pesquisaram o processo dessas 70 maiores empresas, uma imensidão de trabalho. E ao final de um trabalho hercúleo de anos, que eles trouxeram os resultados e desenvolveram a teoria do crime de colarinho branco. E desenvolveram, inclusive, a teoria criminológica do Sutherland, que é a teoria da associação diferencial. É uma das teorias criminológicas que não dá para aprofundar. Por que eu sempre cito isso? Poxa, porque a quebra de paradigma que o Sutherland causou com o quê? Com a pesquisa científica foi imensa. Ele alertou para o quê? Para a seletividade criminal. Ele alertou para as cifras ocultas da criminalidade. Ele alertou que não é só pobre que comete. Então tira-se esse estereótipo, né? Que só pobre que comete crime. Talvez, né, quem é mais privilegiado cometa até mais crimes, só que são crimes diferentes. Alertou para como essas pessoas, né, que têm poder político e econômico são mais protegidas. Nem parece o nosso Brasil, né? Mas isso na década de 30 do século passado. E essas pesquisas foram traduzidas recentemente para o português. Muito recentemente agora, né? Poucos anos agora que... Então, assim, já se debate em outros cantos, né? O que já é muito consolidado em outros países.
E, por exemplo, na minha pesquisa eu tive que importar, por exemplo, o que você falou de hoje é tão mais fácil pesquisar, porque eu tive que importar vários livros. Hoje você vai no Google Books, até uma dica aí para os colegas, você vai no Google Books, é claro, você precisa fazer uma leitura, mas com tanto tradutor hoje é até fácil. Então, um monte de livro disponível inteiramente lá, livros profundos da editora de Oxford, e de várias editoras de reconhecimento internacional, estão livres para nós pesquisarmos. Tá? Então, pessoal, tudo isso então que nós falamos, todas essas pesquisas, e nós temos uma lacuna, então a gente tem que buscar diminuir essa lacuna entre o conhecimento científico consolidado e a realidade de ponta de linha, a nossa prática diária. Nós precisamos reduzir essa lacuna, que ela é evidente, e temos que pensar como reduzir essa lacuna. E aqui, essa iniciativa mesmo aqui de vocês, Luciano, é uma forma de reduzir essa lacuna. Então, parabéns, né, para a equipe, né? Parabéns pelo seu projeto. Então, é uma forma de reduzir essa lacuna, mas a gente não pode continuar se sentindo um peixinho fora d'água nas nossas instituições, na sociedade, porque a gente tem estudado conhecimento do crime. Isso tem que passar a ser uma coisa realmente do debate cotidiano. Tá? E tudo, então, o que acontece? Eu estava falando de tantas mudanças drásticas na sociedade. Desde a queda do Muro de Berlim, a globalização veio, passando por cima da gente, com a rapidez dos meios de comunicação, gente do mundo inteiro. Olha a pandemia. Olha como essa pandemia migrou rápido, pessoal. A rapidez da pandemia você pode associar da mesma forma com o crime. Se um vírus que poucos meses estavam lá numa cidadezinha da China está agora assolando o Brasil, da mesma forma acontece com o crime. Porque são pessoas circulando. Então, assim, a criminalidade circula da mesma forma. Então, está muito rápido o mundo. As novas tecnologias, o crime cibernético é a realidade que está aí nos atropelando. Então, é muito urgente, né, nós diminuirmos essa lacuna entre o consolidado conhecimento científico e a prática de ponta. Né? Então, isso é urgente, porque... E aí que está. E aí nós vamos falar. Qual que é a melhor estratégia para o controle do crime? Sem dúvida nenhuma, são as estratégias preventivas. E nós vamos falar de algumas que focam nisso. Mas não necessariamente dentro do sistema de justiça criminal. É aí que vem a questão conceitual imensa. A prevenção do criminal é o quê? Mas eu não vou alongar aqui não, pessoal. Nessas teorias de prevenção criminal. Mas, por exemplo, o pessoal só conta com a prevenção criminal feita essa geral feita pelo sistema de justiça criminal. E não é isso que nós precisamos. Quando nós... É aquela diferença entre políticas públicas de segurança, que pode ser feito por toda a sociedade, e as políticas de segurança pública, que obviamente é realizada pelos órgãos que integram o sistema de justiça criminal e de segurança pública. Né? Então, e aí eu gosto, quando eu falo isso, né, que, por exemplo, o prefeito, né, o administrador de uma satélite, tem responsabilidade na segurança pública, porque ele tem responsabilidade em adotar políticas, né, públicas de segurança, como a questão da iluminação. Quando se garante a iluminação da cidade, você reduz, né, a possibilidade de crime. Né? Então, essa questão é interessante. Então, excelente. Bom, realmente a gente está totalmente conectado aqui. Então, as estratégias preventivas, e claro, quase toda estratégia tem um viés preventivo, e vocês podem falar, poxa, mas você vai falar de inteligência da polícia e tudo isso aí, mas já é feito. Mas, pessoal, não é feito sistematicamente, não vai para o ponto estratégico, que é para onde vão mandar nossos recursos. Os recursos sempre são escassos. Você pode ir para os Estados Unidos e para a Europa, que eles vão reclamar de recursos. Eu não tenho recurso. Né? Então, a questão de recurso, todo canto o pessoal vai falar desse problema, mas não é só uma questão de recurso. A questão no nível estratégico, ele tem que distribuir seu recurso a partir de uma base de evidências. E o Inteligência da Polícia vai trazer essas evidências. Tá? Então, o ideal, e pensem, as instâncias de controle social informais, família, religião, sociedade civil em geral, as empresas, todas essas instâncias estão fora do sistema de justiça criminal, têm um papel fundamental e mais importante até que o sistema de justiça criminal no controle do crime. E aí depois a gente pode até falar de programas de integridade, de prevenção ao crime organizado dentro de grandes empresas, prevenção à corrupção, tudo isso é conectado. Tá? Mas então essas estratégias preventivas são inúmeras. Tá? E elas são as mais importantes, a estrito senso falando. Tá? Mas nós vamos focar aqui em algumas estratégias de controle do crime, focado mais no sistema de justiça criminal. Tá? Então, o que nós temos em geral? Nós temos dentro do controle social do crime aquele modelo, aquela estratégia padrão, que é a reativa. O que é isso? Aconteceu o crime, liga a sirene, vamos ver o que aconteceu.
Aconteceu um crime, registra uma ocorrência, vamos instaurar um inquérito e ver o que aconteceu. Então, esse é o modelo clássico, que não vamos fugir disso. O mundo todo vai continuar, mesmo quem prega sistematicamente a inteligência de polícia vai continuar usando esse modelo reativo, que é necessário, tá? Só que ele não resolve nossos problemas. E isso há muitas décadas tem se visto, principalmente com o aumento dos índices criminais lá na década de 90, tem se visto que a gente precisava de mudar esse modelo, né? E aí passou-se a se pensar, poxa, o que nós fazemos? Tá? E aqui eu só vou fazer um parênteses, que nós temos que, para não falar que não falamos, nós temos que tomar, que tem muitas críticas sobre a questão do controle social, de opressão do controle social, e isso tem que se fazer. Então, o que acontece? O controle do crime não pode estar na mão do chefe, não pode estar não é algo do governante. O controle do crime é feito para a lei, não para alguns que detêm o poder, certo? E a seletividade criminal é uma coisa que a gente tem que analisar muito nesse contexto de controle do crime. O que é a seletividade criminal, pessoal? Seletividade criminal pode ser muito positiva. Por quê? Nós não temos recursos para agir sobre todo tipo de crime, então nós vamos alocar recursos no que é mais importante. Seletividade criminal positiva. Agora a gente não pode continuar só vendo pobre, negro, minoria sendo reprimido, enquanto quem mais causa dano social, que são os corruptos, são deixados ao lado. A Lava Jato só veio falar o seguinte, isso aqui é a pontinha do iceberg, hein? Então, aquilo ali, na verdade, é uma ponta fora da curva. Eu não sei se não é questão de política aqui, pessoal. Mas o que a gente tem que falar? O que mais causa dano na sociedade em geral é a corrupção do que os fatos isolados de rua. Então, a gente tem que selecionar primeiro o que é mais importante. Então, tem a seleção positiva, mas tem a negativa. Que às vezes quem detém o poder político e econômico e detém o poder, né, guia para continuarem sendo cifras ocultas essa realidade. Tá? A gente não vai alongar muito nisso, não, que é o nosso foco, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Então, estudem o trabalho do Sutherland, pessoal. Estudem o trabalho do Sutherland sobre crime de colega branco. Vá direto na fonte. Tá? Que isso Excelente dica. Então, pessoal... Luciano, então vamos aqui focar, porque o nosso tempo é curto. Então, assim, nós falamos então a estratégia básica, que é essa reativa. Tá? Então, aqui todos os sistemas de justiça criminal do mundo usa, né? Então, assim, quando acontecer um crime, vamos lá, liga a sirene, corre atrás, sai correndo atrás de criminoso, né? Registra uma ocorrência, instaura um inquérito, vamos ver. Então, e o funil, né? Então, ocorre 1000 crimes, 100 que vão ser reportados, 10 que viram inquérito, 1 que gera condenação. Vai para o subsistema penitenciário e não muda nada a realidade da rua. Então a gente que chegou no gelo. Tá? E aí, se pensando nisso, aumento de índice de criminalidade, nova realidade mundial com novas tecnologias, muita migração de pessoas pelo mundo, veja a pandemia como ela estourou rapidamente, isso começou a parar de estudar. Olha, precisamos mudar essa realidade. Né? O que a gente vai fazer? Aí começaram a se surgir várias estratégias. O CompStat lá em Nova York foi muito vendido. O controle do crime baseado em problemas, que geralmente é traduzido como policiamento orientado por problemas. Né? O controle do crime baseado na comunidade, que geralmente é traduzido como policiamento comunitário. Veja só, pessoal. Né? E várias outras. Né? O controle do crime baseado em evidências. São inúmeras estratégias surgidas. Então, há, sim, uma confusão conceitual imensa. Às vezes o pessoal, não, mas o controle do crime baseado em problemas é o mesmo que o Intelligence-Led Policing, que é muito próximo do CompStat, que tem raiz no community policing, né, vamos falar assim, no controle do crime comunitário. E, por exemplo, pessoal, Intelligence-Led Policing e controle do crime comunitário, policiamento comunitário para alguns, não tem nada a ver um com o outro, é quase uma oposição. Podem trabalhar juntos, são importantes, mas tem nada a ver. Então, por isso que eu nem traduzi. O inteligência... Mas não é a mesma coisa. Então, pessoal... Desculpa, Luciano. Ele se alimenta, né, das informações do policiamento comunitário, mas não é a mesma coisa. Não, de forma nenhuma. Então, o primeiro, sim, realmente que o controle do crime comunitário, ele veio com uma filosofia que se espalhou pelo mundo, até apoiado pela ONU e outras organizações internacionais. Relevantíssimo, mas por que se investiu tanto? Para as polícias passarem a ter legitimidade. Foi mais buscar legitimidade. Que, afinal, pessoal, o controle do crime é papel de todos. Então, polícia e sistema de justiça criminal não pode calar longe. Né? E a gente fala assim, né,
os comandantes de polícia militar, os delegados de polícia, juízes, promotores, o pessoal do sistema penitenciário, eles não podem estar lá distante, eles são sociedade. Tá? Só que por muito tempo ficou essa coisa distante, inclusive com muita crítica. Olha só o Black Lives Matter, olha o movimento. Então, assim, veja a crítica. Então, sempre bate-se em polícia e esquece o controle do crime, é papel de todos. Mas esses movimentos são muito importantes. Essa crítica é fundamental, porque afinal nós estamos aqui para proteger direitos fundamentais. Temos que tomar cuidado com a seletividade criminal que é feita na ponta. Diante de tudo isso, veio essa estratégia comunitária, que é o policiamento comunitário, que é muito traduzido. É mais do que policiamento, porque envolve várias instâncias sociais. Tá? Então, tudo isso, pessoal, veio mais para legitimar o sistema de justiça criminal, esse baseado em comunidade, para se aproximar da comunidade, saber quais são os problemas da comunidade e focar já um começo de foco no problema. Qual que é o problema da comunidade que gera crime? Tá? Mas não só isso, aí vieram outras estratégias. Tá? O baseado em problemas, que, pessoal, não vai se confundir com inteligência de polícia, porque a inteligência de polícia ele tem uma visão estratégica. Ele tem uma visão de aprofundamento de análise. O controle do crime baseado em problemas, o que ele faz? Ele pega os problemas que estão ali na sociedade, por exemplo, é o hotspot, que todos usam, pontos quentes. Identificação. Isso, a identificação dos problemas mais prementes numa comunidade. Então você pega aquela comunidade, poxa, onde está tendo muito crime de trânsito, onde está tendo muito homicídio, onde está tendo muito roubo, aqueles pontos mais quentes que está tendo mais, você identifica aqueles pontos para você tentar agir direto naquele problema. É claro, pessoal, tudo isso que eu estou falando tem uma riqueza imensa, são inúmeras obras tratando disso, são muitas estratégias, então tomo muito cuidado para não aprofundar, para não gerar mais confusão, tá? Mas então a gente tem lá o controle do crime baseado em comunidade, o controle do crime baseado em problemas, que é muito utilizado para mapear a criminalidade, mas às vezes não aprofunda muito, entre aspas, nas causas do crime. E veja bem, aqui já é um avanço daquele modelo reativo, né? Depois do crime a gente corre atrás do problema, já é um avanço muito grande. Então, você já olha para o problema e vejam só, pessoal, como o Luciano falou, pode ser um problema de falta de energia elétrica no lugar, um poste de iluminação, ou simplesmente descumprimento de regras administrativas que estão gerando aquilo. Então, a gente já vai falar assim, olha, no caso do Distrito Federal, a Agência de Regulamentação, né, que agora Brasília é Legal, se não me engano, que era a AGFIS, vem cá. Isso, então, sim, é o papel seu. O pessoal da área social, vai lá que o papel é seu. O pessoal da iluminação, vai iluminar ali. Ó, pessoal, aquela faixa de pedestre ali não está pintada, já foram atropelados uns 10 naquela faixa de pedestre. Então, poxa, são crimes culposos no caso do acidente de trânsito aí, mas veja bem, com simples, não é a polícia que vai pintar a faixa de pedestre. Tá? Não é a polícia que vai pôr energia no lugar. Não é a polícia que vai criar programas de integridade para prevenir crime escolar em branco, crime organizado dentro das empresas e dentro da administração pública. São ações administrativas que têm o maior efeito. Ações das instâncias informais de controle do crime que às vezes tem mais efeito. A polícia tem um papel central. Ponto. Principalmente no nosso país que existe tanto da gente. Mas a gente tem que conhecer. Então, assim, voltando, né, nesse roteirinho, né, vamos falar assim, tínhamos aquele procedimento padrão, depois do crime ocorre a gente vai atrás, desenvolver com a expansão da criminalidade, com o aumento da criminalidade, com a falta de legitimidade do sistema de justiça criminal, veio-se para a estratégia comunitária, que é uma filosofia mais do que uma estratégia de controle do crime. Né? O controle do crime orientado ou baseado em problemas. E o muito famoso, pessoal, muito conhecido, todo mundo ficou muito conhecido, que é o CompStat, que é a estratégia de controle do crime que foi desenvolvida em Nova York, teve uma efetividade muito grande, né, lá naquela cidade. Mas ele era o quê? O CompStat, que na verdade o pessoal traduz como controle do crime baseado em estatísticas computacionais, mas o CompStat, se não me engano, é Compare Statistics, ou seja, estatísticas comparadas. Era uma estratégia mais, pessoal, de pressão sobre os chefes de polícia. Então, o que acontece? Mapeava-se o crime, né? Olha, chefe de polícia em tal área, às vezes até dos níveis hierárquicos menores. Ô, capitão, olha aqui, na sua área de atuação, tá tendo isso aqui, ó. Daqui 2 meses eu vou comparar isso, hein? Se liga, dá um jeito de reduzir essa criminalidade. Bom demais, porque você mapeava os problemas e sim cobrava dos órgãos, né, públicos a solução desses problemas,
Porém, muitas vezes começou a se maquiar as coisas. Né? Até em filmes você vê esse negócio. Só vamos jogar esse corpo para a área do vizinho ali, porque aí não é uma estatística. Então, pessoal, e essa realidade existe. Né? Então, olha só. É o juiz que quer mandar um processo para outro juiz porque quer se livrar do problema. É o mesmo Ministério porque quer mandar processo para outra promotoria porque quer se livrar do problema. É a polícia querendo mandar o problema para outro, porque a minha estatística está 100%. Como o Stat foi um sucesso, porque se investiu muito, reduziu sim a criminalidade naquela cidade, porque se mapeou os problemas estavam escondidos. Se mapeou, foi uma coisa simples. Né? E aqui vem a importância da tecnologia, pessoal. Gente, em época de Big Data, nós não estamos usando isso para controle do crime. Né? É claro que tem que tomar cuidado com os direitos fundamentais, privacidade, mas em época de Big Data, não é o investimento, como o Luciano falou, não é muito dinheiro, é mudança cultural. Porque às vezes, se você souber fazer, tá cheio de coisas livres na internet. Quando a gente for falar de inteligência, o pessoal da inteligência, não, é só informação negada que faz parte da coleta. Não, gente, tá cheio de informação livre, muito mais relevante que a inteligência poderia coletar. Então, essas informações livres têm que ser analisadas, né? Esses dados livres têm que ser analisados pelos órgãos de controle. Valter, só lembrar o senhor que a gente passa voando. A gente está com 5 minutos para terminar, porque deu 1 hora, o Instagram já corta. Isso. Então, aqui o que nós vamos falar, pessoal? Em época de Big Data, de criminalidade organizada transnacional, de redes criminosas, de geopolítica internacional tão confusa, de criminalidade expandindo, a gente chegou a um modelo de controle do crime que ele enfatizava inicialmente esses crimes mais sérios, a criminalidade organizada, enfatizava níveis estratégicos para melhor distribuir efetivo e enfatizava a prevenção criminal. Qual que é esse modelo? É um modelo assim, pessoal, depois do 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, que os Estados Unidos passou a utilizar esse modelo, que é o Intelligence Led Policing, que seria algo semelhante ao controle do crime guiado pela inteligência, ou controle do crime guiado por inteligência. Tá? E quando a gente fala de inteligência, a gente tem que falar do ciclo de inteligência, todos aqueles modelos, não vou entrar nesse assunto aqui. E a gente está falando de inteligência da polícia. Isso, e a gente está falando de policing, que é outra. Veja só, pessoal, no mesmo conceito nós temos duas coisas muito estereotipadas: policing, controle do crime, polícia, e inteligência, absolutamente estereotipada. Inteligência, ela é feita para coletar, analisar, sob demanda, coletar, analisar dados e passar informação analisada, sedimentada para o gestor tomar decisão. É uma coisa simples. Não é aeropogagem, não é quebrar direitos individuais ou quebrar privacidade. Alguém pode fazer isso? Dentro da inteligência? Pode, mas nem é o papel dela. Isso é fugiu da curva, desviou, é um desvio criminal, né, Luciano? Mas o papel da inteligência é isso. Coleta, analisa, faz uma mega análise, pessoal, bem superficial. Por favor, pessoal da inteligência, eu sei o que é inteligência, tá? Mas aqui eu estou passando bem superficialmente. Analisa, produz um produto da inteligência, né? Que tem o órgão que chama inteligência, tem a atividade chamada inteligência e o produto, que também chama inteligência, e passa a inteligência para os tomadores de decisão. Tá? Então, o Intelligence Led Policing, ele busca fazer com que essa análise criminal, que a análise criminal hoje se funde com a inteligência, que a análise criminal seja central no controle do crime. E vamos supor aqui, poxa, o policial lá na ponta da linha, na rua, identificou uma droga nova. O que é isso? Então, olha só, a gente está lá na rua pegando a dolinha, que o pessoal chama, né? Uma dolinha de uma droga nova. E a gente vai chegar já no nível internacional. Essa dolinha vai se gerar uma ocorrência, vai se gerar uma inicial informação, esse dado já é um pouco mais analisado, vai gerar uma informação. Vão se procurar, né, aquele âmbito local de inteligência, vai se fazer uma análise maior, procurar outras ocorrências semelhantes, né? E esse nível local vai reportar essa inteligência, né, aí já processada, hein, pessoal, com os analistas, para o nível regional. O nível regional vai fazer outra análise. Poxa, espera aí. Deixa eu ver aqui no meu estado todo, nas outras cidades que mais tem. O nível regional, a inteligência regional vai fazer uma análise regional ali. Poxa, vi várias coisas semelhantes, vai para campo, estuda, traz informações, coleta, produz inteligência e manda para o nível nacional.
O nível nacional, que a princípio, vamos supor, no Brasil seria dentro do Ministério da Justiça, vai fazer uma análise nacional. Essa análise nacional vai para campo, vai buscar mais informação, vai tirar dúvidas, vai fazer uma meta-análise. Essa meta-análise vai gerar um relatório. Relatório que busca o quê? Padrões criminais, tendências criminais, como seria melhor distribuir o efetivo, a existência ou não de organizações criminosas, organizações terroristas, associações criminosas, redes criminais, que aí vão entrar nesse mérito, questão terminológica, e vão fazer o quê? Um relatório de nível estratégico que vão ser mandados para o quê? Para todos os cabeças de agências de controle do crime, todo o sistema de justiça criminal. E vão mandar esse relatório e falar assim, olha, pessoal, o que nós encontramos foi isso aqui. Precisamos que vocês façam um planejamento de ação do nível estratégico, por exemplo, comandante-geral de Polícia Militar, diretor-geral de polícia, chefe de Ministério Público, os presidentes de tribunais, todo mundo. Né? Então, assim, é claro que isso vai ser reportado conforme o caso. A gente falou de Big Data, mas isso tem que ser analisado. Isso vai por vários níveis abaixo para que distribua-se melhor os recursos, as ações, para que nós tenhamos ações baseadas em evidência. E detalhe, tudo isso tem que ser bem estruturado para que seja o quê? Tem um processo de avaliação disso o tempo todo. Isso é um ciclo constante. Sobe para distância local, regional, nacional, do nacional e cobrando ação. Qual foi a ação que você fez nessa tendência criminal? Então, todo esse... Por que o Inteligência de Polícia, pessoal? É uma nova estratégia. Veja só, os Estados Unidos não têm um ataque terrorista grande desde 2001. Pessoal. Ah, tem muito dinheiro, mas eles têm estados inteiros, países inteiros que são inimigos. E o lobo solitário é tão fácil de matar um monte de gente. Gente, eles estão dando conta. Usando inteligência. A Europa, algo muito semelhante. Né? A Austrália, vários países usando isso. Canadá, nós já fazemos algo parecido com isso? Sim, mas não é estruturado, não é no nível estratégico, não tem avaliação, não tem cobrança, não tem distribuição adequada de recursos. Basta vocês pensarem como é que a gente decide que vai ter uma vara criminal nova, promotoria nova, uma delegacia nova em um determinado lugar, um batalhão em um determinado lugar. Com o quê? Com que critério? Tudo isso, pessoal, para termos políticas criminais baseadas em evidências científicas. Né? No final, a produção do Inteligência de Polícia será algo muito semelhante com a produção científica. Então, pessoal, eu sei que é superficial, mas o tempo é curto. Curtíssimo. Então, já caminhando para o final, de forma muito rápida, gostaria de agradecer o Dr. Valtec por essa aula, né? Essa brilhante aula que nós tivemos sobre um assunto tão importante, e fico muito grato, né? E espero tê-lo aqui novamente para que a gente possa dar continuidade ao nosso debate. E parabéns, doutor, e agradeço aos nossos seguidores aí por estarem acompanhando mais uma live. Sexta-feira temos outra. Pessoal, agradeço demais. Né? Eu sou novo no Instagram, então assim, se alguém quiser colar Valtec FC, né, para nos acompanhar, nós vamos começar a usar esse caminho. Mês que vem, pessoal, estou lançando um livro, Crime Organizado e Criminologia, Políticas Criminais Baseadas em Evidências para o Efetivo Controle do Crime. É pela editora Joruá, está no prelo, já está para ser impresso, já tem até a capa. Mas então, mês que vem, por que a gente... Fique à vontade. Se quiser mostrar a capa, ainda dá tempo. Eu vou mandar aqui para você pôr depois do canal aí, tá? Pessoal, então assim, tudo isso porque nós vimos, gente, a gente está trabalhando como cegos. Vamos abrir um pouco nossos olhos. Se tiver um olho, já está bom, tá? Por quê? Porque a gente tem muito conhecimento aí para ser consolidado. Agradeço a todos vocês por isso, porque vocês são heróis, estão aqui. Se a doutora Nídia estiver aí, que ela falou, eu vou assistir você lá. Agradeço muito, doutora Nídia, por estar aqui, todos os colegas, todos aqueles que foram convidados. Tá? Eu sei que nem todos podem. Pessoal, vamos sair da caixinha, vamos pensar no mundo como um todo. E se proteja, pessoal. É a época de todos nós nos protegermos, cuidar de cada um. Essas tecnologias são uma maravilha. Luciano, parabéns pelo projeto. Fico encantado com essas iniciativas. Encantado mesmo. 1000 parabéns para você, Luciano, por essa oportunidade. Eu não vou me alongar aqui, não, que eu falo demais. Parabéns a todos. Obrigado a todos. Parabéns, Luciano, pelo projeto. Estou sempre à disposição. E curta o vídeo, tá lá. Daqui a, no máximo, 10 minutos já está no nosso canal do YouTube. Pessoal que não teve a oportunidade de assistir ao vivo, acompanhe. Forte abraço, doutor Valtec. Grande abraço, pessoal. Um abraço, Luciano. Até mais.